Tá bom. Ai de vós, Tá. quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Jesus está em Lucas, capítulo 6, versículo 26. Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá nesse santuário divino. Rematada loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação dessa passagem de Lucas, agiu como absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o mestre que, num plano de contraste chocante com a Terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. O homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. O mestre, na sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu impiedoso ataque de convencionalistas. Para Maria de Magdala, era ele o Salvador. Para Caifás, toda a vida, era o revolucionário perigoso. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importa as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência. E recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Comenta, Vera. Comenta, por favor. Essa página veio a calhar, né, que aconteceu um episódio comigo, exatamente sobre opinião, né, e principalmente opinião religiosa, né, porque as pessoas não combatem muito nós espíritas, né, achando que nós somos os donos da verdade, né, e a gente fica triste, né, porque a gente tem tanto conhecimento, né, tanto estudo, tanta caminhada, né? Então, parece que a gente tá se devotando a uma coisa que é uma mentira. Foi isso que eu falei para a pessoa. Ah, então tá, né? Que bom que você acha que durante 30 anos eu vivo uma mentira, né? Porque o que os espíritos estão falando não é verdade, porque não existe comunicação, porque não existe nada, né? Então, realmente, a gente não pode esperar que as pessoas concordem, né? Ou deixem de concordar com nada. E aqui ele ressalta, né, que a verdadeira opinião está na nossa consciência, né? Naquilo que Deus fala dentro de nós, né? E a gente não vai realmente agradar a todos, a gente não está para os outros, nós não estamos com a verdade, né? Então, a gente tem que se preocupar saber o que realmente, né, Deus fala dentro do nosso coração, da nossa alma, né? E, e não dá importância, né, para aqueles que não têm o mesmo esclarecimento que a gente, né? E ele dá exemplos aqui, né? Maria de Magdala é um salvador para ela, né? E, no entanto, para Caifás não foi, né? Então, eu acho que eu tirei isso até como um consolo para mim mesmo hoje. Nessa... Tá bom, Ana, muito obrigada. Então, vamos nos preparar agora para a prece. Eu convido a todos que pensem muito nas pessoas que querem beneficiar. A gente pensa assim com aquela convicção e com aquela certeza de que essas pessoas serão atendidas de acordo com as suas necessidades, né? Então, vamos
elevar todos nós, o nosso pensamento, vamos unir os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e vamos conversar um pouco com Jesus, o nosso mestre, o nosso guia tão querido, que está conosco em todos os momentos, que nos sustenta na caminhada, que nos enche o coração de esperança. Agradecer a esse irmão maior, a esse amigo querido, por todos os benefícios que ele nos concede na nossa caminhada pela vida. Estamos todos unidos aqui, voltados para o trabalho que vai acontecer, para o estudo que será feito, que nós abramos os nossos corações, que nós permitamos que essas verdades que chegam nos encham de esperança, de fé, porque nunca, nunca estamos sós, somos sempre amparados, mesmo nos momentos de maior dor, de maior decepção, desespero, Ele está conosco, Ele nos ama, Ele nos ampara. Muito obrigada, Jesus querido. Nós rogamos mais uma vez, Senhor, o seu amparo para todos os profissionais de saúde, em todos os hospitais do mundo, em todas as clínicas, consultórios, onde houver esses profissionais, que eles sejam fortalecidos, principalmente, Senhor, que eles se encham de fé. E também rogamos, Senhor, por todos os funcionários dos hospitais, pelos enfermeiros, por todos, enfim, Senhor. E rogamos também pelos pacientes, por aqueles que já desencarnaram, que sejam amparados nessa nova experiência, e para aqueles que perderam seus entes queridos, que encha o coração de consolo, de confiança no amparo divino. Obrigada, Senhor. Fique conosco. Nós rogamos, Mestre amado, o seu amparo e sua inspiração para o nosso querido amigo Cosses, que vai fazer o estudo na noite de hoje. Obrigada, graças a Deus. Tá bom, gente. Cadê o Cosses? Oi, Vera. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Cosses, a palavra é toda sua. Obrigado. Amigos, boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco aqui nessa reunião, para que nós possamos refletir um pouco sobre o tema que iremos tratar hoje. Eu vou projetar aqui, se eu demorar um pouquinho, vocês tenham paciência, eu vou projetar aqui. Dele, como é que eu saio daqui? Porque eu apertei o lugar errado. Porque agora há pouquinho eu caí. Eu tenho que ver aqui como é que eu faço. Eu caí também no outro computador. Espera aí, deixa eu ver aqui, gente. Só um instantinho. Não, eu estou aqui dentro. Vou projetar agora. Prontinho. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá ótimo. Tá ótimo, Cosses. Bom. Alto e claro. Que bom. Bom, o nosso tema de hoje, né, proposto aqui para que nós possamos fazer aqui as nossas reflexões, é não vim destruir a lei. Esse tema está dentro, na verdade, é o tema geral, é o título do item, mas o que nós vamos tratar está desenvolvido nos itens 5 a 8, o Espiritismo e a aliança da ciência e da religião. E aí, para iniciar a nossa reflexão, a Vera leu uma história bonita, emocionante no início do trabalho, e
não é coincidência, nós sabemos que o acaso não existe. Hoje é dia 2 de novembro, é o dia de finados. E esse tema, o dia de finados, ele tem a ver com o trabalho que nós estamos trazendo, desenvolvendo aqui hoje. E aí, o que nós trouxemos aqui com relação ao dia de finados? O dia de finados é a terceira e última parte de um período dedicado à lembrança dos que já se foram. Como é que isso se subdivide? O dia 31 de outubro é o Halloween, ou da tradução em inglês, All Hallows Evening, que é a véspera do Dia de Todos os Santos. O que significa, como é que vem essa tradição com relação à comemoração da véspera do Dia de Todos os Santos, que é o dia 1º de novembro? Alguns estudiosos dizem que isso vem ainda da origem dos celtas, com relação ao período de final de inverno, ou seja, do final das colheitas e final do verão, perdão, do outono, e entrada no inverno, né? Mas, tirando essa parte mais longínqua, mais recentemente, desde alguns séculos, nos países onde a Igreja Católica teve mais influência, as festividades são sempre comemoradas, muitas vezes, na noite anterior. Assim acontece, por exemplo, no Natal, né, a noite do dia 24 de dezembro, né, onde já se começa a se comemorar o Natal. Assim acontece na Páscoa, e assim acontecia no Pentecostes, e assim acontecia também com relação ao Dia de Todos os Santos, que é 1º de novembro. Então, começou a haver uma tradição das pessoas se reunirem para fazerem uma vigília, aguardando o dia 1º de novembro. E aí, depois, com o passar dos anos, essa tradição foi sendo ressignificada com o passar do tempo, e hoje tem o Halloween, conforme nós conhecemos, enfim, com uma série de outras questões aí, que a gente não vai entrar em detalhes. O dia 1º de novembro, que é o Dia de Todos os Santos, na tradição católica, da Igreja Católica, de onde vêm essas datas, ela é uma data para se lembrar dos santos e dos mártires, os primeiros cristãos, aqueles que contribuíram em muito para a estruturação do cristianismo na Terra. Obviamente, como essas datas são datas trazidas pela Igreja Católica, quando se fala em santos e mártires, está se pensando sob a ótica da Igreja Católica. E o dia 2 de novembro, então, é o dia de finados. No dia de finados, a tradição católica também coloca a questão da oração por aqueles que estão no purgatório. O purgatório, dentro da religião católica, é aquele estado intermediário que a alma dos mortos, para onde a alma dos mortos vão, aqueles que não são suficientemente puros para ir para o céu e suficientemente pecaminosos para irem para o inferno. Então, nesse dia 2 de novembro, no dia de finados, faz-se as orações, as preces, orando-se por aqueles que estão no purgatório. A questão de acender vela seria mais do que um simbolismo. A vela significaria que os caminhos fosse daqueles que estão no purgatório fossem iluminados, para que eles pudessem, de fato, fazer essa transição do purgatório ao céu, iluminados, obviamente, aí pudesse fazer essa transição adequadamente, né? Então, rapidamente, essa é a visão, de um modo geral, bem amplo, sem entrar em detalhes, com relação a esses 3 dias em sequência,
que trazem uma questão da veneração pelos mortos. E essa veneração pelos mortos é alguma coisa que se confunde com a própria história da humanidade. Então, dentro das ciências da antropologia, tem uma parte lá que estuda justamente estuda a veneração que os antigos, até mesmo que os próprios homens das cavernas, já faziam pelos seus mortos, por aqueles que morrem. Geralmente, essa veneração dos mortos se baseia no amor e no respeito que se sente por essas pessoas que deixaram de viver. Geralmente, essa crença, esse amor, esse respeito, está também baseado na crença da continuidade da existência após a morte. Então, geralmente, como eu tinha comentado antes, a própria ciência dos homens, a própria ciência, ela estuda e identifica isso, que essa veneração, que esses diversos, não são cultos, mas atos de lembrança, de lembrança das pessoas que faleceram, que já desencarnaram, traz essa crença de que, apesar da morte física, a pessoa sobrevive para além da morte. Algo sobrevive a essa morte. Algo continua, algo da pessoa, uma essência da pessoa continua existindo. E nesse dia 2 de novembro, agora no ano de 2020, esse dia ele ganha uma importância maior para todos nós, nesse ano de provas. Temos aí a pandemia da Covid-19, que nesse ano, que até agora já vitimou mais de 160 mil pessoas no país. Então, tendo as informações, o censo de 2010, isso significaria aproximadamente a soma da população do Meia, Caxambi, Engenho Novo e Lins Vasconcelos. Mais ou menos isso. Só para a gente ter uma noção do que são 160 mil pessoas. Da mesma forma, mais de 1.200.000 pessoas faleceram no mundo, desencarnaram no mundo, o que seria aproximadamente 18% da população da cidade do Rio. Aqui a gente não trouxe nenhuma comparação somando bairros, ou, enfim, porque a ideia aqui é só realmente fazer que a gente tenha uma noção da quantidade de pessoas que retornaram ao plano espiritual nesse período de pandemia. Muitos de nós conhecemos pessoas que desencarnaram, parentes, amigos, companheiros de trabalho da agremiação, que retornaram para a pátria espiritual nesse momento, nesse dia de finados. Nesse período de pandemia. E hoje, então, é natural que nós nos lembremos, que nós tenhamos essa lembrança e estejamos mais sensibilizados, de fato, para o dia, para essa situação. O que o Espiritismo nos diz, então, com relação à comemoração sobre dos mortos? O que nós podemos apreender, o que nós podemos aprender com os espíritos com relação a esse dia, com relação a essa data? Então, trazendo aqui do próprio Livro dos Espíritos, da parte segunda, né, que fala do mundo espírita ou mundo dos espíritos, o capítulo 6 da vida espírita, nós pegamos 3 questões só para a gente rapidamente comentar sobre elas. Elas têm a ver com o tema, com o que nós vamos trazer do Evangelho também. Então, a primeira pergunta que Kardec faz, que nós trouxemos, que Kardec faz aos espíritos, é essa: sensibiliza os espíritos a lembrarem-se deles, os que lhe foram caros na terra? E os espíritos respondem: muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Então, aqui, nesse item, no capítulo 6,
há um item específico falando justamente sobre essa questão da comemoração dos mortos, dos funerais, de como isso impacta os espíritos desencarnados, se eles de fato sentem alguma coisa, se eles se aproximam ou não se aproximam de nós nesse período, nesse momento. E já nessa primeira pergunta, os espíritos respondem isso, né? Muito mais do que nós podemos supor, essa lembrança os sensibiliza, sim, né? Justamente porque existe a vida após a morte, né? Se eles são felizes, o fato de nós nos lembrarmos deles aumenta-lhes a felicidade, aumenta-lhes a satisfação por saber que nós estamos aqui vibrando, pensando neles nesse dia, vamos falar dessa maneira. Se estão passando por alguma dificuldade, essa lembrança lhes serve de lenitivo, né? Na questão 321, Kardec pergunta especificamente com relação ao dia de hoje. O dia da comemoração dos mortos é, para os espíritos, mais solene do que os outros dias? Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre seus túmulos? E os espíritos respondem: os espíritos acorrem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como o fazem noutro dia qualquer. Então aqui tem uma coisa interessante, porque quando eu estava falando sobre a questão daqueles 3 dias seguidos, dia 31 de outubro, 1º de novembro, o dia de hoje, 2 de novembro, que são os dias relacionados à lembrança dos mortos, uma das coisas que eu acabei não comentando, com relação ao dia 31, o primeiro desses 3 dias, é que no passado, ainda na época das tradições celtas, como eu estava me referindo, esse dia 31, que era o dia que significava o final das colheitas e o início do inverno, era o dia também que era um dia considerado de transição, aonde o espírito dos mortos se aproximavam dos vivos. Existe o nosso mundo, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então, naquele momento, no dia 31, essa aproximação era mais fácil de acontecer na crença antiga dos celtas. E aí, enfim, como eu estava dizendo, então depois, esse próprio dia 31, ele acabou ganhando outros significados, e hoje brinca-se ou comemora-se, enfim, o Halloween, e com variações em vários locais, várias partes do mundo. Mas o detalhe que eu queria trazer é que, na visão antiga, havia um dia específico para que os desencarnados se aproximassem dos encarnados, para que houvesse uma, digamos, interligação ou uma maior comunicação entre os dois mundos, entre as duas esferas. O Espiritismo nos coloca, e aí isso está muito claro na resposta dos Espíritos à pergunta 321, o Espiritismo nos coloca que não tem dia, não tem hora específica para que os Espíritos se comuniquem conosco, para que eles estejam próximos de nós. Qualquer dia, qualquer momento, eles estão em contato conosco. Então, a essa pergunta que Kardec faz com relação especificamente à comemoração do Dia dos Mortos, né, se nesse dia, para os espíritos desencarnados, esse é um dia mais solene, mais especial, né, como nós encarnados geralmente criamos expectativas com relação a dias específicos, ao dia do aniversário de alguém, ao próprio dia do Natal, uma data específica qualquer. Então, Kardec pergunta isso. Esse dia é um dia especial para os espíritos? E apraz-lhe, quer dizer, eles ficam satisfeitos de ir ao encontro daqueles que irão orar nos cemitérios por eles, sobre seus túmulos?
E os espíritos dizem que eles acorrem nesse dia ao chamado do que da terra lhes dirigem, ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como fazem no outro dia qualquer. Não tem um dia específico, não um dia diferente dos outros, para que haja esse intercâmbio, essa comunicação. E na questão 321A, Kardec continua: mas o de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? E os espíritos respondem: nesse dia, em maior número se reúnem nas necrópolis, ou seja, nos cemitérios, porque então também é maior em tais lugares o das pessoas que os chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Então aqui temos mais um conhecimento que o Espiritismo nos traz, nos transmite, que é a questão da importância do pensamento, das preces que nós façamos. E é isso, é o pensamento que faz a nossa, como nós oramos aqui no início, quando nós oramos no início de cada reunião da agremiação e do Boa Nova e das casas espíritas de um modo geral, é essa prece, é essa concentração das nossas vibrações que favorece, que chega aos espíritos e que favorece a sua aproximação, ou que favorece que eles percebam os nossos sinceros sentimentos relacionados a eles. Esse é um conhecimento que o Espiritismo nos traz e que talvez em épocas antigas, quando se criaram determinadas datas e determinados rituais visando favorecer ou lembrar dos desencarnados, talvez naquela época não houvesse esses conhecimentos. E o Espiritismo vem nos trazer essas informações, vem nos trazer esses conhecimentos de uma forma clara para todos nós. Continuando ainda aqui, tem a questão B também, sobre que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis, sob a que tinham quando encarnados. E aí eu vou passar aqui também para a questão, a última questão que eu trouxe aqui, especificamente com relação à questão do dia da comemoração dos mortos, que é essa aqui. Um instintivo respeito que em todos os tempos, entre todos os povos, o homem consagrou e consagra aos mortos, é efeito da intuição que tem da vida futura? E os espíritos respondem: é a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. Então, ainda nos slides anteriores, quando eu estava trazendo que essa questão da veneração pelos mortos é algo que se confunde com a própria história da humanidade, e aí a história da humanidade, a gente está se referindo à própria história do espírito, né, encarnado, do princípio inteligente, quando entra na condição hominal, a partir desse momento, é que nós estamos nos referindo a essa história da humanidade. Essa veneração, então, os espíritos respondem aqui na questão 329. Ou seja, esse respeito instintivo, essa veneração instintiva que se tem, que o espírito encarnado, que o homem tem com relação aos mortos, isso é uma consequência natural da intuição, da percepção que nós temos de que há, de fato, uma continuidade da vida. Que a vida não acaba aqui na Terra, mas que ela persiste. Na verdade, que a verdadeira vida é a vida do espírito, a vida espiritual. Todos nós temos isso, sempre tivemos essa intuição, essa percepção dentro de nós. E isso é algo que nos favorece no sentido do conforto, do consolo que temos numa situação difícil pela qual nós estamos passando, de pandemia, de tantas mortes, de tantos desencarnes,
Isso nos consola, saber que, em primeiro lugar, tudo acontece com a permissão de Deus. As coisas não acontecem sem que Deus saiba e sem que Ele determine, autorize, digamos assim, que aquelas coisas aconteçam. Deus sabe e permite que as coisas aconteçam, sejam elas quais forem no nosso mundo, tanto em termos mundiais, como no caso da pandemia, quanto nas questões individuais nossas. Em segundo lugar, justamente nos momentos em que a saudade dos nossos entes queridos aperta um pouco mais, a certeza de que essa separação ela é transitória, é passageira, a certeza de que nós podemos nos comunicar com os entes queridos pela prece, que as afeições que nós temos, elas não se perdem, isso também dá também é um consolo para todos nós. Se no passado havia uma intuição, e em muitos momentos, uma intuição da continuidade da vida, e em muitos momentos essa intuição que nós tínhamos nos levou, nós, encarnacionistas que somos, que sabemos que muitas vezes estivemos encarnados em outros momentos, eventualmente acreditando nessas figuras até um tanto quanto poéticas, a questão de você acender uma vela para que se ilumine o caminho ou daquelas pessoas que estão vagando em algum local, é até uma figura poética, bonita, mas a realidade da vida é outra. A saudade que nós sentimos é real, não é poética, é real. Quando nós, então, sabemos que essa intuição que nós temos, que com relação à existência, à vida futura, é uma intuição, mas que ela é verdadeira, que os espíritos estão lá, que nós também iremos nos juntar a eles um dia, isso nos dá um consolo, uma tranquilidade. E nos alerta também para os nossos atos, o que nós fazemos das nossas vidas, o direcionamento que nós estamos dando a essas nossas vidas. E aí, nós entramos aqui, justamente no Evangelho, que tem a ver com isso que a gente está trazendo do Dia dos Mortos, desse esclarecimento que a doutrina espírita nos traz com relação a essa situação. Se não vejamos, aqui justamente no item 5, né, no capítulo 1, não vim destruir a lei, no subitem o Espiritismo, eu vou ler aqui para a gente poder fazer alguns comentários com relação ao que está colocado aqui. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Então, hoje, no dia de hoje, com o cenário difícil que nós estamos passando, que leva todos nós a ficarmos em nossas casas, ou preocupados com os nossos queridos, com os nossos parentes, com os nossos amigos, e sabemos aí dos desencarnes, o Espiritismo, ele esclarece, em primeiro lugar, aquilo que eu tinha comentado com relação à existência, à sobrevivência da alma. Na verdade, antes disso, em primeiro lugar, o Espiritismo, a base do Espiritismo, o Espiritismo
é fundeado em Deus, na existência de Deus, esse ser poderoso que sustenta o universo, mas sustenta esse universo e cuida, vela por cada um de nós. Ele não está lá no universo ou criou leis, deixa que as leis funcionem e fica observando as coisas acontecerem. Não. Deus, ele se preocupa, ele vela por cada um de nós. Deus tem um plano para cada um de nós. E o Espiritismo, ele está baseado nessa percepção, nessa noção, no conhecimento de Deus, conhecimento até onde nós podemos compreender na nossa pequenez, na nossa condição atual. E a partir de Deus são derivados os outros princípios. Dentre eles, a pré-existência da alma, né? A continuidade da vida. E essas verdades são colocadas por meio de provas. Nós temos essas provas. Certamente, cada um de nós já viveu alguma experiência que talvez no passado fosse chamar de sobrenatural, de estranha, mas uma experiência de alguma intuição para que fizesse determinada coisa, alguma ideia, a pessoa está com dificuldade com relação a uma determinada situação, e vem uma ideia, ou você ouve uma voz falando alguma coisa que você não estava pensando. Muitos de nós, provavelmente, já tivemos até mesmo visões, já percebemos espíritos, parentes que desencarnaram. Isso não é imaginação. Isso é um fenômeno natural da natureza, que o Espiritismo nos explica isso de uma forma clara. Se no passado nós víamos como coisas fantásticas, sobrenaturais, ou seja, aquilo que é sobrenatural está além do natural, além da natureza. Né? Era como nós enxergávamos uma série de coisas. Hoje, o Espiritismo, ele coloca isso claramente para nós. Então, é como eu estava dizendo no início, para nós, né, para nós espíritas, para os reencarnacionistas que nós somos, é de um grande consolo nós termos, pelos espíritos, essas informações claras, para que nós possamos compreender aquilo que no passado nós não entendíamos com tanta facilidade, que até passávamos a achar que fossem coisas sobrenaturais ou, eventualmente, até inexistentes. Avançando um pouco mais, no item 6, então, eu vou ler aqui. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, sim pelos espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Então, se a lei do Antigo Testamento teve em Moisés a personificação, ou seja, uma pessoa encarregada de fato, de trazer, levar, naquele momento, aos judeus, aos hebreus, a lei, né? A lei da forma que ele, Moisés, conseguiu transmitir naquele momento. Né? Da mesma forma, se no Novo Testamento, se nos Evangelhos
esses ensinos foram trazidos por Jesus, pelo Cristo, que personificou, que trouxe aquilo e depois espera que nós também levemos esses ensinamentos para os outros, aplicando em nossas vidas. Se nesses dois momentos da história da humanidade houve pessoas específicas para trazer o conhecimento das leis de Deus até nós, no Espiritismo não é assim. No Espiritismo, que é a terceira revelação da lei de Deus, não há uma personalidade. Allan Kardec ele foi o codificador da doutrina. Ele foi um trabalhador valoroso que se dedicou incansavelmente a trazer, a compilar as informações que os espíritos trouxeram em várias partes, vários médios, em várias reuniões. Ele foi o trabalhador incansável que compilou com a ajuda desses espíritos essas informações e com isso permitiu que nós estejamos hoje aqui e ao longo das segundas-feiras e quartas-feiras estudando, buscando, bebendo dessa fonte importantíssima, cristalina para o nosso crescimento espiritual. Kardec foi esse codificador, mas todo o conhecimento veio dos espíritos. E aí, como está dito aqui, pelos espíritos que são as vozes do céu em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. Esses intermediários são os médiuns, que justamente foram aqueles, como o próprio nome diz, aqueles que fizeram essa intermediação, a quem os espíritos conseguiram transmitir, passar a transmissão desses ensinamentos. Então o espiritismo é um ser coletivo, formado por esse conjunto, pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, trazendo cada um deles o tributo, né, os seus conhecimentos, né, de luzes para justamente iluminar as nossas consciências, os nossos corações. E aí, esse trecho do meio daqui desse parágrafo, em que fala que o Espiritismo é a terceira revelação, que não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque esse ensino é dado pelos espíritos que são as vozes do céu. Então, nós trouxemos aqui também, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, esse trecho que é lindíssimo, e que eu acho que vale a pena também que nós leiamos aqui. Eu não separei em parágrafos para poder caber nesse slide, e eu vou ler aqui, e peço que vocês prestem atenção, porque eu acho que compõe também esse estudo nesse dia importante para nós reencarnacionistas, que é o dia 2 de novembro. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que, no hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Então o Espiritismo, ele vem desse exército
dessas virtudes dos céus, desses espíritos desencarnados. Esses conhecimentos que iluminam as nossas vidas, que abrem os nossos olhos, que vêm tirar o véu dos ensinamentos que Jesus trouxe, são tão importantes para as nossas vidas, né? São a misericórdia divina em nossas vidas. Se no passado, mais uma vez, nós nos confundimos, nos permitimos compreender de forma equivocada essas verdades, hoje nós não temos mais desculpas para não compreendermos de forma correta. Essas virtudes dos céus que vieram auxiliar Kardec, também auxiliaram, por exemplo, Chico Xavier, nas obras que ele trouxe, nos mais de 400 livros psicografados por ele, que tanto nos orientam, que tanto trazem também ensinamentos, exemplificando, muitas vezes, ensinos que os espíritos trouxeram nas obras básicas. Então, esse mundo, esse outro mundo, que no passado se acreditava que tinha um dia específico em que havia essa vinda, essa mistura para o nosso mundo material, esse mundo está aí vivo, trabalhando, pulsando, e está conosco. Mesmo os nossos amigos, os nossos queridos desencarnados. Estão todos no espaço. Estão todos próximos de nós, ao alcance dos nossos pensamentos, das nossas preces e da nossa fé, da nossa confiança de que todos nós nos reencontraremos um dia no plano espiritual e muitas vezes em outras encarnações também aqui nesse planeta. Continuando, então, no Espiritismo, esse parágrafo diz assim: assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Então o Espiritismo, ele vem dar execução à lei. Ele não vem destruir a lei cristã. Ele vem complementar, vem esclarecer, vem tornar claros esses pontos que no passado, e muitas vezes no presente, ainda são muito obscuros para muitas pessoas. Jesus trouxe muitos dos seus ensinamentos vieram sob forma alegórica, sob a forma de parábolas, situações que, por serem contadas, por serem trazidas dessa forma, chegaram até os dias de hoje. Então, se houve, e nós sabemos que houve, tentativas de deturpar, de distorcer os ensinamentos que Jesus nos trouxe, as parábolas que sobreviveram ao tempo e que chegaram até nós, elas são o testemunho vivo da presença do Cristo na Terra, na encarnação dele, e desses próprios ensinamentos. As parábolas contêm ali os ensinamentos de Jesus. É claro que o Sermão do Monte, por exemplo, sobreviveu, chegou até nós, que ali também contém a essência dos ensinamentos de Jesus. Mas muitas outras coisas Jesus nos trouxe por meio de figuras alegóricas, de parábolas, que permitiu, na verdade, que nós tivéssemos contato com esses ensinamentos hoje em dia. O Espiritismo, ele vem trazer claramente essas coisas.
esses ensinamentos. E aí eu lembro aqui de uma passagem, até o próprio Vanderlei ele gosta de comentar isso em algumas situações. No passado, a época do Cristo, quando ele encarnou aqui, não tinha espiritismo. Não tinham essa visão clara do plano espiritual. Não havia esse conhecimento que nós temos hoje. E, no entanto, os cristãos acreditavam no que Jesus dizia e faziam aquilo que Jesus dizia para ser feito. E aí eu lembro da passagem de Paulo de Estevão, em que Saulo de Tarso ele está no deserto, lá depois Nossa, você está congelado. Eu achei que fosse só eu que estava com esse problema aqui. Vamos esperar um pouquinho para ver se ele retorna. Eu acho que a internet dele caiu, mas ele vai voltar, gente, já já. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Eu caí. Caí, mas voltei. Eu não sei até onde vocês me ouviram. Vocês ouviram falar? Você congelou no deserto. Tá bom. Congelei no deserto é sensacional, né? Bom, mas vamos lá. Saulo de Tarso, então, depois dele ter visto, ter tido aquele encontro com Jesus, depois de Jesus ter ido a ele, né, na estrada de Damasco, ele foi para o deserto, né? Enfim, houve outras situações antes, mas ele foi para o deserto, lá num oásis, trabalhar lá para uma pessoa. Ele encontrou um casal, Áquila e Prisca. Áquila, que era o marido de Prisca, ele teve o pai dele perseguido por ordem do édito de que Saulo havia editado, e ele acabou sendo preso, sendo torturado, enfim, e ele acabou por Áquila e os amigos conseguiram que o pai dele fosse solto, mas ele voltou já muito fragilizado e desencarnou no mesmo dia, na noite seguinte, agora não me lembro bem. E Saulo, no deserto, não disse a eles que ele era o Saulo, aquele Saulo, né? Mas lá nesse oásis, no deserto, Saulo já tinha se convertido ao cristianismo, enfim, estava refletindo. E chega um momento, né? Não vou contar, né, porque, enfim, nós não temos tempo para isso. Chega um momento que Saulo pergunta para Áquila e para Áquila: Áquila, se você encontrasse Saulo, esse homem que fez tanto mal a vocês, o que você faria? Aí ele não disse exatamente isso, mas o significado é esse. Ele disse: eu perdoaria. E perguntou para Prisca: Prisca, você faria o quê? Não, Jesus disse para que nós perdoássemos. Eu perdoaria. Ele, então, Saulo, diz quem ele é, né? Ele chora, é uma leitura comovente, né? E o Áquila depois fala: não olhe para o passado, vamos agradecer a Jesus essa oportunidade, que você era o irmão que estava distante, transviado, e agora estamos aqui nós três reunidos. Ou seja, numa situação em que o pai da pessoa do Áquila morreu, desencarnou, por conta das perseguições promovidas por Saulo de Tarso, no momento em que, então, eles se encontram, Saulo se revela a ele, né? Naquele momento, no deserto, no oásis, estavam acho que os três só ali. O que ele faz? Ele poderia ter uma outra reação. Ele perdoa.
E perdoa por quê? Porque Jesus disse para perdoar. Ou seja, há 2000 anos atrás, sem espiritismo, aqueles cristãos, aquelas pessoas, faziam o que Jesus disse que deveria ser feito. Não tinha essa visão que nós temos. O Espiritismo vem nos trazer, pelas obras de André Luiz, nós vemos isso, né, psicografadas pelo Chico Xavier, as consequências do que o ódio, as repercussões do ódio no plano espiritual, quando nós não perdoamos alguém, ou quando alguém não nos perdoa de faltas, de equívocos que temos cometido. Hoje, nós somos capazes de compreender, através das obras, que esse exército mobilizado por ordem de Deus veio nos trazer. Hoje nós temos essa informação. Mas há 2000 anos atrás, eles não tinham. E perdoavam, faziam o que Jesus havia ensinado. Iam para os circos cantando. Nós falamos do dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, dia dos santos e mártires. Os mártires são justamente aquelas pessoas que foram martirizadas, que foram crucificadas, que foram jogadas às feras e que iam cantando, muitas vezes. Então, o dia 1º, que nós falamos, 1º de novembro, que nós falamos sobre isso, que visa lembrar essas pessoas, deve nos fazer lembrar também que aquelas pessoas, esses mártires, não tinham espiritismo para mostrar para eles o que nós temos hoje, o que os espíritos nos mostram hoje. E naquela época, eles já acreditavam no Cristo. A vinda do Cristo foi suficiente para eles. Não foi para nós, mas para eles foi. Então, nós precisamos ter muita atenção e muito cuidado, muito carinho com a doutrina espírita, que nos orienta, que nos esclarece, porque antes de nós, outros já compreenderam o que Jesus nos trouxe, sem esse auxílio, sem esse amparo que nós temos. E aqui, entrando no item Aliança, Ciência da Religião, esse parágrafo nos diz: a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se fosse negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e do excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Então, o Espiritismo, ele promove essa aliança da ciência e da religião. Promove de que maneira? Não que vá o Espiritismo fazer algum tipo de ação no sentido de conciliar as duas coisas, não é isso. Mas essa promoção é no sentido daqui que tá dito, na segunda frase. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. No passado, era muito comum, e hoje também, ainda a gente pode encontrar alguma coisa nesse sentido, essa contradição, essa oposição entre, de um lado, o que uma determinada denominação religiosa diz, e do outro lado, o que a ciência aponta. Ainda hoje, nós vemos essa situação. Mas o Espiritismo nos traz também a importância de nós usarmos a nossa razão para compreendermos, através da razão, o bem e o mal. Compreendermos os ensinamentos que nos são trazidos.
A razão nos diz o seguinte, conforme está colocado. Se Deus sustenta o universo, se Deus está em tudo, em toda parte, ele não pode... Uma coisa que é a ciência não pode estar em contradição com a religião. Não pode estar. A ciência, com as suas descobertas, com as suas... É claro, pode ser que a ciência também erre, se equivoque, chega com algumas conclusões erradas, mas como são muitos pesquisadores, muitos cientistas, em algum momento a verdade irá surgir. O Espiritismo coloca, então, as manifestações espirituais como sendo naturais e dá uma explicação baseada não na ciência propriamente dita, mas de uma forma racional que a ciência utiliza também para poder fazer suas pesquisas, que explica, que torna claro esses fenômenos. Não pode haver contradição entre uma coisa e outra. Muitas vezes essa contradição vem aí desses excessos, conforme está sendo colocado, mas também muitas vezes do orgulho, tanto de um lado quanto de outro. Esse exclusivismo que está sendo colocado aqui, a gente pode interpretar também como um orgulho, né, exacerbado. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. A humanidade está madura para esse encontro. Apesar de nós vermos as dissensões, as discussões, os desentendimentos, as informações tendenciosas, as notícias mentirosas, chamadas fake news, apesar disso, a humanidade está madura para esse encontro, para essa conciliação entre ciência e religião. O Espiritismo hoje, talvez, no nosso entendimento, aquele ensinamento, aquele conjunto de ensinamentos que vem dos espíritos e que melhor promove essa aliança, essa união. Porque explica, como eu havia comentado, os fatos que no passado eram considerados como sobrenaturais. Porque coloca as situações de cura, as materializações, coloca isso na conta de efeitos naturais, não são sobrenaturais. Há uma explicação clara para isso. E por que essa ciência, esse método que Kardec utilizou para justamente chegar nas conclusões que os espíritos trouxeram, esse método é o método que nós devemos nos basear, né? O método da razão, obviamente, sabendo, buscando, obviamente, seguir, aplicar aquilo que Jesus falou, o amar ao próximo como a si mesmo. Nós não podemos simplesmente colocar todas as fichas na razão e deixarmos o amor de lado. Não, pelo contrário. Na verdade, o que Jesus vem trazer, que nós precisamos aplicar, é o amor ao próximo, é amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é perdoar, é nos colocarmos no lugar do próximo. É isso que nós precisamos aplicar em nossas vidas, mas com o auxílio da razão, compreender
compreender os fatos que no passado eram considerados sobrenaturais. A ciência e a religião não puderam, até hoje, entender-se porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava, com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Mas, nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem. Então aqui, a gente está vendo aqui essa união da aliança da ciência e da religião, quando então a ciência, quando explica, precisa assimilar, compreender, enxergar com boa vontade esse outro mundo, o mundo dos espíritos, para que ela possa, em conhecendo, aceitando essas leis que regem o mundo espiritual, para que ela possa realmente, em unindo-se à religião, proporcionar uma nova era, uma nova era de conhecimento e de crescimento espiritual da humanidade, para a humanidade. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é lei de Deus. Então, meus amigos, a humanidade está madura para essa aliança, para essa nova etapa do planeta Terra, para que a Terra passe de planeta de regeneração, de expiação e provas, para planeta de regeneração. Mas para isso falta que nós, de fato, apliquemos em nossas vidas aquilo que Jesus nos trouxe, que exemplificou, e que o Espiritismo nos esclarece, abre a nossa visão. Acho que nunca é demais trazer novamente a lembrança aqui dos primeiros cristãos, lembrar de Áquila e Prisca, que perdoaram Saulo, dos primeiros cristãos que aplicavam em suas vidas aquilo que Jesus exemplificou. Muitos deles sem sequer terem conhecido pessoalmente Cristo. O próprio Saulo não conheceu encarnado a Jesus. No primeiro momento, ele se deixou levar pelo seu orgulho. Jesus foi até ele, mas ele, numa encarnação, ele fez um progresso enorme, assim como Maria Madalena também, numa única encarnação. Um progresso enorme, né, com relação aos seus equívocos. Então, meus amigos, era isso que eu queria trazer com relação ao Espiritismo, com relação à aliança da ciência e da religião, fazendo essa relação com o momento que nós vivemos, de pandemia, com o dia de hoje, dia de finados, trazendo relembrando a todos nós que o que nos separa dos nossos queridos é apenas uma questão vibratória. Porque através da prece, através da nossa fé, através da certeza da continuidade da vida, nós estaremos sempre próximos deles. E nós precisamos, de fato, colocar em prática aquilo que Jesus nos trouxe e que o Espiritismo, então, nos esclarece com tanta beleza.
É isso.